Se eu te perguntar, você sabe descansar? Parece até engraçado, né? Você pensa, deita, descansa e tá tudo bem. Mas a verdade é que grande parte das pessoas não conseguem mais desacelerar dessa velocidade que a gente tem vivido. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre isso. Tópicos práticos para você colocar em prática no final do ano para desacelerar no final de 2025. Seja bem-vindo ao podcast Estilos de Vida no Ar. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e é sempre um prazer te receber de volta no nosso conteúdo. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga. Eu sou a Graziele Mello, sou enfermeira. Então, vamos falar hoje de modo bem prático, né? A gente traz sempre aqui os nossos conteúdos sobre estilo de vida, sobre hábitos, como mudar esses hábitos. A gente tem falado muito agora no final do ano sobre as metas para 2026. Mas a gente vive hoje com grande parte da população com estresse crônico, com doenças cardiovasculares, com inflamação excessiva no corpo, com ansiedade, com estresse, com depressão. E muito disso, todos esses fatores de doença, estão relacionados à nossa falta de descanso. Então, a nossa ideia aqui hoje, de maneira bem prática, é falar para quem está nos ouvindo como é que a gente pode desacelerar no final de 2025. Vamos lá, então, né? Bom, eu acho que um dos principais fatores é que quando a gente remete ao descanso, as pessoas falam, eu vou dormir, né? Ou vou ficar jogado no sofá, e não necessariamente é isso. O descanso, ele tem várias formas e depende também daquilo que tu fez ao longo do dia. Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito com outras pessoas, atendimento, conversa, tomada de decisões, a gente precisa trazer um descanso realmente como se fosse um detox social. A pessoa precisa ficar mais introspectiva, tomar um banho relaxante, né? Tentar associar tudo que ela vivenciou ao longo daquele momento e talvez conversar com alguém sobre isso, porque às vezes a gente não conversa mais, né? Só manda um áudio, fala ali um resumo do que aconteceu e acaba realmente não verbalizando aquilo que aconteceu ao longo do dia. Isso também é uma forma de descansar. A gente fala que é como se fosse tirar todas as informações do cérebro, né, que ficam ali realmente armazenadas, e a gente consegue até trazer uma associação com alguns insights. Então, a gente tem formas desse no processo de descanso. Para aqueles que trabalham muito, né, na frente do computador, ou realmente em tela, celular, enfim, a gente precisa fazer umas pausas sensoriais. Né? Então, tem especialistas, principalmente os oftalmos também, que já falam e verbalizam sobre isso, que conforme a gente está aqui muito tempo na frente da tela, essa aproximação acaba realmente prejudicando, né? Também o nosso grau, e também a questão de que a gente precisa olhar um pouco distante, né? O quanto mais distante possível, para fazer essa elasticidade ocular. Deixa eu pensar, outros pontos também, Betina, a questão do corpo. A questão do corpo eu falo muito, eu tenho uma palestra, inclusive, que eu falo sobre exercícios para relaxamento, respiração, enfim, e o pessoal pensa justamente isso. Tô cansado, eu vou aproveitar o final do ano para deitar no sofá e ficar na tela, vendo TV, vendo série, vendo redes sociais, enfim. Só que tu tá causando um desequilíbrio no teu corpo. Por mais que às vezes a gente precise realmente deitar e descansar e dormir, o nosso período de sono precisa ser à noite. Então a gente precisa ajustar o nosso dia para que a gente tenha um sono de qualidade. E o meu corpo parado e a minha mente recebendo informação, eu continuo num desequilíbrio. Então, uma maneira que a gente tem para desacelerar no final do ano é colocar mais movimento incorporado na nossa rotina e movimentos que tragam essa atenção plena. Então, assim, gosto de fazer caminhada e não tenho mais tempo. Aproveita esse final de ano para botar uma caminhada de 10 minutos. 10, 15 minutos, 20 minutos. Sozinho, tenta ou ouvir uma música que gosta ou não ouve nada, né? Não leva o celular, preferencialmente, para não ficar ali preocupado, porque a gente está muito condicionado às telas. Então, é uma maneira de descansar. Mas aí eu vou cansar caminhando. Não, porque tu vai estar movimentando teu corpo vai gerando ali mais energia e isso é uma forma de relaxar. Então, a gente precisa tirar também essa cultura que o relaxamento, o descanso, vem deitado. Isso. Não vem deitado. O meu corpo, a minha máquina precisa desse movimento para relaxar as tensões, para melhorar a circulação sanguínea, para botar mais oxigênio nesse corpo, para que ele melhore a sua função. Então, acho que é uma das maneiras que a gente pode procurar nesse final de ano é realmente caminhar um pouco mais, se movimentar, preferencialmente sozinho,
pensando, faz uma avaliação desse ano, usa respiração nesse momento, não usa telas, porque vai ser uma maneira de frear essa aceleração, esse estresse que a gente Isso. viveu no ano inteiro. Isso. E para aqueles que têm muita ansiedade, por exemplo, ou também tem a questão do transtorno de ansiedade, é muito importante fazer também a técnica dos 5 sentidos ou do aterramento. Então, aproveitar, por exemplo, essa pausa que se tem e tem mais tempo para fazer, né, essas ferramentas, por exemplo, de ir para um parque ou ir para a praia. E o aterramento é, por exemplo, você tirar mesmo, né, o calçado, sentir ali a areia ou a grama que você tiver naquele momento, tentar observar o que está na sua volta, por exemplo, é o som dos passarinhos, é o som das pessoas em movimento, o que realmente tu tá sentindo, né? Ou é calor, ou é o vento batendo. Começar a perceber as coisas que estão no teu entorno para realmente te trazer para esse momento presente, né? Que nem tu tá falando, né, Bettina, dessa atenção plena. E durante esse exercício, também tu começar a fazer essas habilidades, né? Porque não adianta, por exemplo, eu estar numa crise de ansiedade e eu querer fazer, por exemplo, a técnica do aterramento, sendo que eu nunca fiz, né? Nunca fiz. Então, é nesse processo que eu vou colocando dentro da minha rotina essas pausas conscientes de realmente colocar em prática e me habituar em relação a isso. Isso também vale para quem tem muito estresse no seu dia a dia. Então, os 5 sentidos é falar sobre, por exemplo, 3 coisas que eu tô vendo, né? De tentar sair desse foco meu, das minhas sensações de ansiedade, de estresse, daquilo que eu tô pensando, e focalizar no externo, porque a ansiedade é muito em si, né? É me concentrar em muito aquilo que eu tô sentindo. E quando eu foco no externo, eu consigo realmente auxiliar o meu cérebro a desfocar naquela atenção. Então, eu vou falar 3 coisas que eu estou enxergando, né? O que eu tô sentindo no olfato, qual é o cheiro, às vezes até o cheiro ruim nos desconcentra também. A questão da audição, que muitas vezes a gente tá tão concentrado, imerso nas coisas que a gente nem tá conseguindo escutar o entorno. A questão também do tato, né? O que eu tô sentindo? Minha mão tá suada, ou daqui a pouco tocar a mão no tecido, ou digamos, na terra, na areia. Então, tudo isso me proporciona momentos de atenção e de consciência daquele momento. Eu trago para o momento presente, mas eu não me volto para o meu corpo também, que isso também é um dos passos bem interessantes quando a gente fala sobre essas técnicas, né? Eu acho importante também a gente conseguir fazer uma atividade física sem se cobrar. Não é porque Não é performance. não vai ser, é só para relaxar, aproveitar a atividade física. Se for uma caminhada, vai sem o relógio, sem o celular, sem aplicativo de corrida ou enfim, curtir o momento, olhar, observar a natureza, ver o que está acontecendo ali, bem nessa questão de conseguir observar e aproveitar o dia e também deixar de reclamar de tudo que acontece, isso é fundamental. Porque dali o excesso de reclamação também vai aumentar todo o estresse, vai aumentar toda uma tensão muscular e só vai piorar todas as condições de saúde e desenvolver, muito provavelmente ajudar a desenvolver mais doenças crônicas. Então, é fundamental conseguir relaxar, deixar de reclamar. Às vezes, a gente está estressado num ponto que a gente reclama até da mosca que está passando na nossa frente. Então, isso é fundamental. Tentar fazer pelo menos uma lista. Tem num livro, inclusive, um Dia Sem Reclamar. Propor uma lista de todo dia anotar alguma coisa que te fez bem naquele dia ali. Praticar a gratidão. Praticar a assim. gratidão. Para deixar de reclamar até que se torne um hábito. Eu tenho um objetivo de fazer uma lista por uma semana. No terceiro dia eu já não consegui, reclamei de alguma coisa, nem que tenha sido da mosca que passou. Aí eu volto pro 0 e vou tentando até ver quanto que eu consigo, até que deixe de virar uma cobrança e se torne realmente um hábito. Acho que isso é fundamental também. Eu acho que 2 pontos que a gente pode aplicar para diminuir essa aceleração que a gente viveu nesse ano, agora em dezembro, é procura um amigo. Quanto tempo você não vê o seu melhor amigo, não conversa? Tira, assim, meia hora para conversar, para tentar estar presente, para conversar pelo celular, para fazer uma videochamada que seja, porque a gente vai deixando para depois. Vai deixando para depois, vai deixando para depois, e simplesmente restabelecer essa conexão, essa presença é muito importante, porque a gente também consegue diminuir a velocidade. A gente consegue conversar, trocar informações, desabafar. Então, é também importante
buscar essas conexões. E atenção plena, né? Atenção plena, eu sempre falo que eu fui durante muito tempo contra falar atenção plena, porque os coaches nas redes sociais fizeram da atenção plena uma coisa ridícula. Mas, na verdade, assim, pratica atenção plena. A gente não precisa ser multitarefa. Não. Então, vai conversar com alguém, presta atenção naquela pessoa, presta atenção naquele momento, vai fazer atividade física sem o celular, sem o relógio, sem pensar em performance. Pensa naquele momento, o que teu corpo tá sentindo, por onde tu tá passando, como é que tá o céu, como é que tá o vento. Presta atenção naquele momento ali. Isso ajuda a gente a desacelerar. Então, é difícil? É difícil pra caramba, porque a gente tá acostumado a essa cultura de preciso fazer tudo ao mesmo tempo, entregar tudo ao mesmo tempo e tá sempre correndo. Então, faz a respiração, faz a caminhada, conversa com alguém naquele dia, enfim, vai colocando essas pequenas práticas para que desacelere, né? E também, eu acho que a gente pode falar muito da questão do uso abusivo da tecnologia. Então, tentar nesse mês de dezembro como uma forma de se autocontrolar, né? Quanto tempo eu passo nessas redes sociais? Quantas vezes eu tô sentado do lado de alguém e não tô conversando com essa pessoa e tô no celular? Então, isso é uma coisa que faz a gente desacelerar, porque ali nas redes sociais é vídeo, informação, isso, aquilo, outro, e o nosso cérebro tá tentando acompanhar. Então, vamos botar uma meta, de repente, de nesses 30 dias de dezembro, usar menos 1 hora o celular, que seja. Isso vai fazer um grande impacto na saúde, de forma geral, mental, emocional, físico. Enfim, acho que também é um caminho. É isso aí. Eu não sei se vocês já viram também, não sei, assim, nem todo mundo tem iPhone, mas nas configurações agora ele tem como colocar uma distância pros olhos. Quando você atinge, legal. se estiver muito perto, ele te avisa que tá muito Sim. próximo para você afastar. Isso também é uma forma de ficar um pouco menos em tela ou ficar muito próximo do celular o tempo todo. Que é aquilo ali acaba te avisando que tá muito próximo e você vai começando a se cobrar, assim, para fazer menos uso de tela e também não ficar tão próximo para não afetar a visão. É importante. E isso também é uma coisa legal pra gente praticar em dezembro, é tirar notificações. Tira notificações de redes sociais. Do WhatsApp a gente sabe que é mais difícil, porque muitas pessoas ou trabalham, ou precisam de informação, ou tu manda pra um familiar como tu tá bem isso, e daí não responde, então é mais sensível. Mas redes sociais a gente pode desativar aquelas notificações, os aplicativos de forma geral, que isso também é uma coisa que nos desperta ansiedade. Isso. E essa geração também, ela já tá começando a entrar nessa pegada, né? Porque a gente veio numa pandemia onde nós estávamos o tempo todo 100% conectados. E agora, até pela questão, assim, de postagens, de fotos, já tá diminuindo Já tá também esse diminuindo. processo, né? A gente tá sobrecarregado, né? De tanta notícia, tanta informação, o nosso cérebro já não dá mais conta disso. Então, acho que com essa nova caminhada, assim, dessa rotina, eu acho que as coisas tendenciam a melhorar também, né? Em resposta a esse uso da tecnologia. Maravilha. Então, debate pronto. Qual a tua principal dica para desacelerar em dezembro? Aproveitar aquele momento que tu tem, sem fazer nada, mas é justamente ter uma pausa consciente, né? Aquilo que você tá fazendo, de estar consciente naquele momento, daquele processo, ver o entorno e tentar ao máximo possível se desconcentrar até a tua sensação, mas concentrar no externo. Isso vai te auxiliar. Eu acho que é deixar de se autocobrar, né? Se cobrar demais com muita atividade, muita performance e tentar mais praticar a gratidão. Deixar de reclamar um pouco, porque às vezes o ambiente ele te contamina com tanta gente reclamando e quando você vê tá virando uma bola de neve, todo mundo reclamando junto, todo mundo de mau humor, estressado. Eu acho que isso daí é fundamental. Tentar deixar de reclamar e agradecer mais pelo que você tem. Porque com certeza a pessoa que você é hoje tá usufruindo do que você pediu no passado. Então, faz sentido você agradecer mais pelo que você tem e aproveitar as oportunidades que a vida tá te dando. Maravilha. Bom, eu acho que é se movimentar mais e não se movimentar mais com qualidade e com presença, principalmente. Foco no corpo, no que sente e nas relações. Eu acho que as relações a gente precisa resgatar e relações principalmente presença física, estar ali realmente ouvindo uma pessoa ou conseguir conversar com uma pessoa. É a minha dica para a gente desacelerar nesse final de ano e aproveitar mais essa reta final de 2026. Isso. Muito obrigada, meninas. E você vai começar por onde para desacelerar? Qual o seu ponto mais
prejudicial na sua saúde que está fazendo você viver nessa velocidade. Vamos colocar em prática agora em dezembro e acalmar e melhorar a sua saúde. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!